Mas antes, prefeito, bom dia para o senhor. Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos, né? Já passaram por aqui o Argos Ranieri e também o César da Florestal. Eu tenho feito essa pergunta, mas como o senhor já é prefeito, né? E é candidato à reeleição, a pergunta que eu fiz para eles foi: por que ser prefeito de Guaratinguetá? Né? É uma pergunta óbvia, o senhor já é prefeito, então a minha pergunta vai ser um pouquinho diferente, né? Vale a pena ser prefeito de Guaratinguetá? Bom dia, Guaratinguetá. Bom dia, Capelete. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Lucas aqui com a gente, acompanhando com o meu assessor. Vale a pena, Capelete, porque é uma missão que a gente recebe da comunidade para gerir uma cidade. É gratificante. A gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho para nossa cidade, de melhorar a qualidade de vida da população, e o porquê da continuidade de mandato, né? Nós já estamos terminando o nosso 4º ano, que eu digo, esses 4 anos foram desafiadores. Tivemos diversos percalços ao longo desses 4 anos, começo da gestão difícil para honrar compromissos passados, inclusive pagamos mais de 28 milhões de precatórios, 18 milhões de indenizações trabalhistas, 13 milhões de restos a pagar. As contas não são de milhares, são de milhões, e isso tudo gera um desafio de a gente economizar o dinheiro público para poder conseguir vencer esses desafios, fazer com que a cidade evolua. Mas ao longo desses 4 anos foram próximos a 110 milhões de reais investidos em melhoria da cidade, não é em manutenção, é em melhoria, em ampliação de pavimentação, iluminação pública. Foram 80 quilômetros de pavimentação, 50 quilômetros de iluminação pública, 9 creches entregues para a população. Estamos entregando as 4 últimas agora, até dezembro. Então, tudo isso são segmentos que a gente tem que investir. A cidade precisava, um novo pronto-socorro, todos são segmentos importantes da sociedade. Você investir em segurança, 40 câmeras de monitoramento, e mesmo assim, o Capelete, depois de 4 anos, você ainda tem a missão de cumprir metas que ainda não foram atingidas. Em 4 anos a gente não consegue resolver os problemas crônicos de 50 anos atrás, bairros sem pavimento, toda a falta de infraestrutura. Nós precisamos de mais 4 anos para continuar aquele trabalho que nós começamos. Essa é a minha missão, é a missão do Regis, meu vice, que juntos a gente trabalhou ao longo desses 4 anos com toda a nossa equipe de governo que nós montamos, e juntamente com a equipe do funcionalismo público, porque ninguém consegue realizar nada sozinho. Nós precisamos desse trabalho do funcionalismo em conjunto conosco. Se o senhor me permite um pequeno comentário, ele falando, Alessandro, de tanto problema, para mim não valeria a pena ser prefeito de uma cidade, mas enfim, cada um tem a sua missão, tá aí, tá respondida. Agora, antes da gente começar, ainda não está valendo, eu vou soltar o tempo aqui para ser justo com todos os candidatos. Uma palavra, essa pergunta também eu fiz para os outros 2 candidatos que estiveram aqui. Uma palavra que definiria o candidato agora à reeleição, Marcos Soliva. Honestidade. Eleições 2020 na Metropolitana. O Radar Noticioso de Guaratinguetá começou na segunda-feira uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. A ordem da sabatina e dos temas a serem abordados foi definida em sorteio no último sábado, com a presença dos representantes dos partidos que concorrem à cadeira do Executivo. O primeiro a ser entrevistado foi o candidato Argos Ranieri, do MDB. Ontem foi a vez do César da Florestal, do Partido Progressista. E hoje é a vez do candidato Marcos Soliva, do PSC. O tema abordado nessa semana está sendo mobilidade urbana, segurança, habitação e emprego. Os candidatos têm 30 minutos para responderem às perguntas feitas por jornalistas e ouvintes da Rádio Metropolitana. Serão 5 semanas de entrevistas. Na segunda semana, o assunto abordado será saneamento básico. Na terceira semana, saúde. Na quarta, educação. E na última semana de entrevistas, o tema será livre e os candidatos terão 1 hora para as respostas. Vamos entrevistar agora o candidato à reeleição, Marcos Soliva. Está valendo o tempo. Candidato, bom dia. O senhor, como empresário, tendo agora a experiência dos 4 anos como prefeito, o tema mobilidade urbana foi um desafio para o senhor? Por quê? Bom, mobilidade urbana foi um desafio
é um desafio e vai continuar sendo. Primeiro porque nós pegamos uma cidade, assumimos que não tinha um contrato de transporte coletivo, não tinha uma licitação já há alguns anos. Conseguimos reformular as leis de licitação, as leis que regiam o transporte coletivo, e com isso conseguimos finalmente contratar uma empresa concessionária, e o transporte coletivo é complementado com o complementar. E através dessa licitação do transporte coletivo, nós conseguimos, com a outorga, colocar 125 novos abrigos de ônibus em Guaratinguetá, que já era um grande anseio. A gente via as pessoas criticando muito. Com obrigação contratual, a empresa substituiu 10 ônibus, 10 ônibus zero entraram em operação, quase um terço da frota foi substituída, e de tanto que a gente não ouve mais tantas reclamações de ônibus quebrando nas ruas. Substituiu-se os mais velhos, aqueles que mais quebravam. O segundo momento de mobilidade urbana, tirando o transporte coletivo, são as vias urbanas. Guaratinguetá, como a gente sabe, tem problemas crônicos de pavimentação de bairros, em que nós investimos pesado nessa pavimentação. Como eu já disse, foram 80 quilômetros entre pavimento e recape, em bairros que estavam há mais de 60 anos aguardando a pavimentação. Exemplo, São Manuel, Jardim do Vale 1, Jardim do Vale 2, o Jardim Esperança, Engenheiro Neiva, dentre outros que nós trabalhamos. E mesmo assim, Alessandra, nós temos outros tantos bairros também sem pavimentação, e sabemos dessa necessidade, que precisam ser pavimentados. Qualidade de vida e igualdade social. As pessoas, quando você busca a igualdade social, a moradia em um local digno é importantíssima. Também a parte de segurança cicloviária, onde nós já investimos em 10 quilômetros de ciclovias ali, das Pedrinhas, a Nossa Senhora de Fátima, que nós já temos a verba destinada e está começando a ser construídas, o Jardim do Vale 2 até o Parque do Sol, e ainda temos outros tantos quilômetros de ciclovia a ser construídos. Nós precisamos interligar essas malhas cicloviárias. Outra parte de segurança importantíssima segurança viária, foi a construção da rotatória do Village Santana. Ali era acidente toda semana, acidente grave, um bairro que cresceu muito e precisava dessa alça de acesso. A ligação que nós fizemos do Village Santana para o São Manuel também interligando duas regiões da cidade. As pessoas que moravam lá, todos os bairros na região de São Manuel, tinham que dar a volta pelo Pedregulho para ir ao distrito industrial ou para ir ao centro da cidade. Essa ligação trouxe essa proximidade, isso é mobilidade urbana, é investimento. E o segmento que nós começamos a investir, que é o anel viário. Nós já temos um avanço nesse quesito do anel viário, já recebemos, depois de uma negociação, o projeto executivo da MRS Logística, que é a ferrovia, que cruza Guaratinguetá, e eles já nos deram um projeto que custa em torno de R$1 milhão, já está pronto esse projeto da construção de um viaduto. Pedimos à MRS que construísse também o viaduto. Eles colocaram isso já na proposta de renovação de concessão, que vai acontecer em 2021, e a gente espera que com esse investimento a gente dê o start à construção de um anel viário. Já temos pedidos de licença ambiental, já temos outra área depois da ponte sobre o Rio Paraíba, ali do Complexo Mário Covas, que vira à esquerda, passa em frente à ET do Pedregulho e interliga lá no Santa Luzia. E com isso a gente consegue diminuir as distâncias de uma região que cresce muito em Guaratinguetá, que é aquela região da estrada vicinal Tancredo Neves. Então a gente fala no que a gente objetiva daquilo que nós fizemos e aquilo que nós temos de continuidade do que nós estamos fazendo para melhorar a mobilidade urbana. Nós temos que buscar meios financeiros para continuar a pavimentação de bairros que não têm pavimento. Clube dos 500, Pingo de Ouro, Parque das Garças, Chácaras Agrícolas, Vista Alegre, Vila Bela, Chácaras Paturi, Bom Jardim, João Daniel, dentre outros. Nós temos mais de 80 quilômetros de vias urbanas não pavimentadas. Nós conhecemos todos os bairros, sabemos das necessidades de pavimentação. Então temos que buscar recursos. Essa é a missão da prefeitura e do prefeito. Avançar nessa implantação do anel viário, como eu já disse, importantíssima. O aumento da malha cicloviária também para segurança, para aquelas pessoas que vão ao trabalho, que voltam, aquelas que fazem o seu lazer também usando ciclovia.
fazem exercícios, o projeto de duplicação das estradas vicinais. As estradas vicinais se tornaram avenidas em Guaratinguetá, avenidas de interligação de bairros, sentido centro-bairro. Nós temos o objetivo de fazer a ciclovia do São Manuel ao Pedregulho e da Colônia ao Alberto Barbeta, porque a das Pedrinhas nós já estamos chegando lá perto do Pingo de Ouro, então nós já estamos indo bem à frente, uma ciclovia de quase 5 quilômetros. A construção de um novo acesso para o Jardim Tamandaré, importante, ali ficou muito exprimido, a região que cresceu para aquele lado, as pessoas hoje têm um conflito de trânsito ali, então nós temos 3 possibilidades de projeto para o Jardim Tamandaré, nós estamos analisando os 3, o mais viável, já posso antecipar, que é passando por baixo da ponte da rodovia Presidente Dutra, vira direita. Aí você constrói uma alça de acesso de entrada e o atual acesso fica somente saída. Também vai melhorar muito essa mobilidade ali na região do Tamandaré. Então, isso são propostas, né? Nós temos outros, não está no nosso plano de governo, mas no quesito mobilidade urbana é isso que temos. Tá certo, então. Candidato, recentemente houve um grande furto, né, onde bandidos levaram 31 armas da delegacia de Guaratinguetá e as câmeras do COI estão apenas em algumas ruas da cidade, algumas regiões, diferentemente do que acontece em outras cidades onde há câmeras também próximas aí dos prédios públicos, ou então até mesmo nos prédios públicos. O senhor tem a intenção de aumentar o número de equipamentos aqui na cidade de Guaratinguetá para melhorar a segurança do município? Sim, o que a gente projetou no começo, né, até como vereador, eu e o Regis, a gente batalhou muito para que a administração colocasse as câmeras de monitoramento, que já havia sido colocado nos orçamentos dos anos anteriores, não tinham sido feitas. Quando assumimos, contratamos as 40 câmeras de segurança, implantamos o COI, que é o centro de operação. É evidente que 40 câmeras não dão conta de toda a cidade, em todos os locais, mas já é um grande avanço, já diversos delitos aí foram detectados, isso diminui o índice de criminalidade numa cidade. Sabemos dessa importância das câmeras, inclusive com a implantação dos portais eletrônicos nas entradas da cidade. Todas as entradas têm portais eletrônicos para identificação de veículos suspeitos, interligado com o sistema Detecta. Isso é importante, que você feche a cidade para cá veículos que estão sendo perseguidos ou veículos que foram furtados. E isso a gente sabe que é importante continuarmos esse trabalho. E para isso parceria, inclusive com a economia privada, os PPPs que a gente faz, interligando até com câmeras externas de empresas, de lojas, para que a gente possa aumentar esse sistema de segurança que é modernidade, que faz parte da segurança pública. Agora, se você vê, continuando no quesito segurança, né, segurança pública, a iluminação pública também é segurança. Nós temos bairros totalmente às escuras, e como nós já estamos, esse nosso programa Mais Luz, com a colocação de 1.500 novos braços de luz, a gente atingiu aí próximo a 50 quilômetros de iluminação pública, e já continuamos também nesse processo de modernização a instalação de iluminação de LEDs nas principais avenidas, em parceria com a EDP, que colocou 750 pontos, nós já colocamos outros 750. A implantação da atividade delegada é importante também, inclusive no combate ao consumo e ao tráfico de drogas. Isso, em parceria com a Polícia Militar, nos ajudou nesse contingente policial de gente preparada para poder combater o crime. Candidato, temos agora uma pergunta do repórter Leandro Oliveira. Vamos ouvir. Candidato, Guaratinguetá tem no acumulado de 2020 um saldo de 1.521 postos de trabalho fechados. Foram 5.924 pessoas demitidas neste ano e 4.403 trabalhadores admitidos. E esse saldo, então, de 1.521 vagas fechadas de janeiro a agosto. São dados oficiais do CAGED. Só em agosto foram 602 demissões e 494 contratações, e um saldo negativo de 108 vagas fechadas. Em julho foram 22 vagas fechadas e a expectativa para agosto era de melhora, mas não vimos isso. Se eleito, quais são as suas estratégias para recuperar a abertura de vagas de emprego em Guaratinguetá para 2021? Bom,
esse é um assunto importantíssimo, é emprego e empregabilidade. Faz parte do nosso tema, podemos começar já nesse tema? Sim. Então é bastante complexo. Nós podemos definir isso como dois momentos da nossa gestão e da economia mundial. Nós temos o período antes da pandemia, né, que nós podemos julgar que na nossa gestão de janeiro de 2017 a fevereiro de 2020. Inclusive em fevereiro de 2020 nós tivemos um saldo positivo de mais de 400 empregos. Inclusive várias vezes nesse período nós lideramos o ranking de empregabilidade pelo CAGED. Isso foi importante para mostrar que nós estávamos no caminho certo. Isso é devido ao quê? Alto volume de obras da construção civil, crescimento das indústrias, né? A segunda fábrica da GC, a BASF aumentando seu complexo químico, o Atacadão que inaugurou, gerando 400 vagas de emprego, ampliação da Imaflex, da Eaton, da Serra Mar. Foram 15 milhões de investimentos aí do DAD nesse período também, que gera emprego e gera perspectiva de novos empregos aí para frente. Aí já começo a responder a pergunta do Leandro. 300 empregos direto na CODESG, 250 empregos, nós criamos uma frente de trabalho para pessoas que não têm qualificação profissional, que nós temos que pensar em todos os segmentos. E nas parcerias com o SEBRAE, Banco do Povo e outras ações como Investe Guará, Carreta da Inovação, Fórum Regional de Turismo, Feirão do Microcrédito, Seminário de Crédito Turístico do Vale do Paraíba, nós conseguimos motivar em parceria com o SEBRAE, inclusive, a criação de centenas de novos microempreendedores. E isso, o resultado disso foi que Guaratinguetá recebeu uma premiação como segunda colocada em mais de 500 municípios que participaram desse prêmio, o Prefeito Empreendedor do Estado de São Paulo. Alguns dos investimentos que nós citamos aqui, nós podemos ver que Guaratinguetá, de 2017 para cá, só de algumas empresas, chegou a 1 bilhão e 200 milhões de investimentos em Guaratinguetá. O Compre Bem, 4 milhões, a BASF investiu 500 milhões, a GC 700 milhões, Lojas TED 2 milhões, NSA Logística 1 milhão e 100, o Atacadão mais de 10 milhões de investimentos. Tudo são algumas empresas. Agora nós temos uma relação enorme. Então isso é importante a gente saber desses dois momentos, antes da pandemia e depois da pandemia. Depois da pandemia, nós temos um saldo negativo de 1.521 empregos. Nós estávamos vindo um saldo positivo, nós temos um saldo de janeiro de 2017 até fevereiro de 2020, um saldo positivo de 1.006 novas vagas geradas, o que nos dava uma posição do dobro de vagas geradas em relação à gestão anterior. Agora, esse aumento, que significa 5,3% do desemprego de carteiras assinadas. Nós temos hoje, em Guaratinguetá, um pouco mais de 27 mil carteiras assinadas. Nós tínhamos 28.679 carteiras assinadas, que eram distribuídos, em fevereiro de 2020, 35% em prestação de serviço, 25% no comércio, 17% na indústria, 10% na construção civil. Então, esses segmentos são os mais importantes, pegar serviços, comércio e indústria. A proposta nossa de retomada do crescimento vem com a empregabilidade em segmentos que perderam maior volume de vagas. Agora, falar em empregabilidade em novas indústrias é importantíssimo, mas é projeto de longo prazo. Aí fala assim, olha, eu vou gerar empregabilidade com novas indústrias. É projeto de longo prazo. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com o cidadão agora, nesse momento. Projeto de indústria importantíssimo. Nós estamos colocados lá no Investe São Paulo, no Desenvolve São Paulo, mais de 20 áreas, temos 22 áreas homologadas, cadastradas. Todo o book de Guaratinguetá está colocado no órgão que recebe os principais investimentos para o Estado. Então nós já temos isso encaixado. Agora, a nossa missão aqui é resgatar a empregabilidade agora. O cidadão não pode ficar 3 anos esperando uma indústria abrir em Guaratinguetá, porque esse é o prazo. Quando uma indústria resolve se estabelecer numa cidade, ela demora aquele tempo de aprovação de projetos, de construção, até começar a contratação. A solução da empregabilidade agora está ligada à indústria, porque a indústria não está ligada ao setor da construção civil. A indústria que eu citei agora foi a que menos teve perda de postos de trabalho. Foram 94 postos de trabalho perdidos desses 1.521. Então você vê que é um volume pequeno. Quem
cortou mais postos de trabalho foi a construção civil, com 523 postos, o que significa quase 1/3 desse total, do total de vagas perdidas. Então nós temos que incrementar a construção civil, isso que nós estamos fazendo já de liberação dos projetos da construção civil, com o registro dessas construções, vai nos dar a possibilidade de retomada do crescimento e empregabilidade. As obras são as coisas mais importantes que geram emprego de imediato. Com a retomada dos horários de comércio e serviços, a empregabilidade começa a voltar no prestador de serviço, e o reflexo disso é o comércio, porque o comércio é o reflexo de recessão ou de período de euforia, de economia, de vendas. O comércio vai contratar naturalmente quando você resgata a empregabilidade nos setores mais importantes, a construção civil, os prestadores de serviço. Hoje Guaratinguetá tem 35% de toda a empregabilidade está na prestação de serviço, e a prestação de serviço envolve inclusive o turismo, do qual nós já estamos investindo aí 15 milhões nessa infraestrutura turística, porque você não gera mais emprego no turismo se você não aumentar o ticket médio do turista dentro da nossa cidade. Então, com relação a o item de retomada de crescimento, eu já respondo de cara: construção civil gerando emprego, a retomada dos horários de comércio, os incentivos que nós temos dos microempreendedores e aos prestadores de serviço, nós temos um 2021 muito bem preparados. A gente ouviu lá, há 2 anos atrás, o assunto do TRACON, o Traffic Control. Controle de tráfego aéreo vem de todos os 3 estados vizinhos aqui, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, vai ser transferido para Guaratinguetá. Há 2 anos atrás deram risada quando a gente falou que ia trazer para cá o TRACON. Falaram, não, mas faz 10 anos que estão falando, mas entregamos todos os projetos aprovados, registrados, e para que essa semana a aeronáutica comece as licitações. Vão ser construídos 23 prédios dentro da aeronáutica e mais a principal unidade, que será o centro de controle de tráfego. Investimento de 400 milhões de reais. É como uma indústria se instalando aqui, porque além desses 23 prédios, são quase 600 oficiais mudando aqui para Guaratinguetá. Tudo isso vem linkado com os projetos que nós traçamos de desenvolvimento e de capacitação das pessoas para poder, pós-pandemia, gerar empregos. As perguntas já de ouvintes, pode ser essa segunda aqui que a gente fixou? Vamos ouvir. Bom dia, Capelete. Eu gostaria de você perguntasse para o prefeito que como vai ficar o negócio da legalização do bairro do Retiro, porque se não for esse ano, se o ano que vem, se ele ganhar, como é que vai ser? Se vai continuar? Abraço, beijo. Olha, com certeza vai continuar, porque nós podemos analisar nos últimos 40 anos, viu, dona Cida? Nos últimos 40 anos não foi regularizado nenhum bairro aqui em Guaratinguetá. Nós demos o start de regularização de mais de 20 bairros. E o Retiro está no meio desses 20 bairros. Então nós temos mais de 40 bairros irregulares aqui, loteamentos, e 7 já podemos considerar como liquidados e regularizados. Dos quais, desses 7, o São Sebastião e o Polo Industrial 1 já receberam inclusive escrituras. Ainda temos aqui, Retiro, Bosque dos Ipês, Granja Paturi, Chácaras Agrícolas, Parte Alta, Marta Bianchi, que já está também, tem alguns desses que já estão no cartório para emissão de escrituras. E aí a gente tem que continuar, isso é uma missão, continua a regularização, sim, essa é uma missão para os próximos 4 anos. Olha, pois não, Alessandra. Tem mais uma pergunta aqui, chegando, do Carlos, do Parque das Árvores. Ele gostaria de saber se caso o prefeito seja reeleito, quais são os projetos para aliviar o trânsito dentro dos bairros Parque das Árvores e Jardim Roni. A alça de acesso viário a toda aquela região, Parque São Francisco, Santa Clara, Comerciário, Santa Luzia, aonde a gente vai construir o anel viário após a ponte ali do Rio Paraíba, que você liga esse anel viário que começa ali na JK, passa em frente à ET do Pedregulho e chega até o Santa Luzia. Vai tirar totalmente o trânsito ali de dentro dessa região onde o ouvinte citou. Olha, os residenciais Flamboyant e Santa Mônica são obras do CDHU, né, do governo do estado, mas existem problemas relacionados à segurança e também assistência social
que dizem respeito à prefeitura. De que maneira o senhor pretende trabalhar com isso? Na realidade, o Flamboyant Santa Mônica foram projetos desenvolvidos pela Caixa Econômica com o governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, fase 1, que é aquilo que pega a população de baixa renda, que em condições de vulnerabilidade, e é evidente que são condomínios, pode dizer, né, fechados, aonde tem a interferência ainda da Caixa Econômica, que foi a responsável pelo pagamento dessa obra, e a questão de segurança pública interna envolve polícia militar. A polícia militar atua dentro desses órgãos. Nós temos câmeras de monitoramento, inclusive, implantadas ali na frente do Santa Mônica. Temos que fazer um trabalho e estamos executando com assistência social. A Secretaria de Assistência Social está constantemente no bairro para que as pessoas aprendam a conviver em um condomínio verticalizado dos prédios que foram construídos ali, e a gente tem certeza que as pessoas vão se encaixando e começam a aprender a conviver em comunidade de uma forma diferente que viviam. Tem uma outra pergunta aqui da Regina. Ela questionou o seguinte: como evitar a existência dos bairros irregulares? O que o senhor pretende fazer para evitar que isso aconteça? Nós estamos contratando um sistema agora inclusive do Smart Cities, né, que a gente vai ser implantado via satélite, um rastreamento semanal. Vão ser rastreadas todas essas regiões de Guaratinguetá, e qualquer metragem acima de 20 metros quadrados, qualquer construção que comece, qualquer movimentação de terra, supressão de árvores, depósito irregular de lixo, que tudo que ultrapassa 20 metros quadrados vai ser detectado pelo satélite, e num mapa geral você tem exatamente o ponto que está tendo a irregularidade. Isso é tecnologia que a gente está implantando, que vai nos dar essa possibilidade de, em tempo real, você autuar aquele infrator que está fazendo uma construção irregular, um loteamento irregular, ou até a supressão de uma árvore, como eu citei. Tem uma outra pergunta de áudio? Bom dia, Capelete. Pergunto para o prefeito, com o circuito religioso, como fica a situação do aeroporto de Guaratinguetá? O aeroporto de Guaratinguetá foi incluído, né, no projeto de criação dos aeroportos regionais, do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Conseguimos essa inclusão, foi importantíssimo, é uma das pérolas desse processo licitatório. Já foi passado, inclusive, a gestão para o governo do Estado de São Paulo para fazer a licitação. Estamos aguardando que nesse período de pandemia dê uma travada em tudo, mas é projeto que já está bem encaminhado e só estamos aguardando a licitação. Zona rural, prefeito, quais são as melhorias que o senhor tem para a zona rural? Bom, zona rural, nós temos, a zona rural mais importante é a mobilidade que as pessoas precisam ter, o acesso de ir e vir. Você vê, ao longo desses 4 anos foram mais de 60 pontes reformadas ou construídas para que a gente evitasse a interrupção total de acesso aos bairros. O piso que a gente sabe que temos quase 500 quilômetros aí de estradas na zona rural, o piso tem que ser bem compactado. Nós temos já um volume de cascalho, né, para poder fazer o cascalhamento de resíduos da construção civil. Quem passa ali no recinto de exposições vai falar assim: nossa, transformar isso aqui num lixão. Aí você vai chegar perto, você vai ver, são resíduos da construção civil que a Secretaria da Agricultura precisa ter, porque nesse período de chuva agora nós estamos soltando já esses materiais para evitar que as estradas fiquem intransitáveis. Isso temos que trabalhar. Isso é um trabalho incansável, porque não dá para você ficar sempre dependente de tempo bom para que as pessoas possam transitar na zona rural. Candidato, o Cal, morador do Santa Mônica, está perguntando o seguinte: quando os trabalhos na Avenida Nossa Senhora de Fátima serão retomados? Deu uma interrompida, inclusive, que parece que a acabadora deu um problema, e a Codesg, que está realizando a obra, eu acredito que nessa semana ou na outra está retomando. Nós já fizemos uma boa parte do trecho, e aí, ali inclusive vai ser construída uma ciclovia pela Secretaria de Obras, e a gente tem certeza que nesses próximos 30, 40 dias está tudo pronto ali. Prefeito, candidato, desculpe, aqui o senhor na condição de candidato, voltando a falar sobre a questão dos empregos, para quem vai ingressar no mercado de trabalho, primeiro emprego,
Quais são os projetos do senhor para essa questão? Nós temos os projetos principais que nós temos são os cursos de capacitação. Primeiro, a pessoa tem que se capacitar para poder apresentar um bom currículo. Então nós temos aqui as parcerias com o SEBRAE, com a própria Secretaria de Educação, que nós temos ali o Qualifica Guará. Só para vocês terem uma ideia, o Qualifica Guará, nós qualificamos mais de 5.000 cidadãos com diversas atividades profissionais. Temos o programa Desenvolve Guará, para fortalecimento de pequenos empreendedores, em parceria com o SEBRAE, programa Cidade Empreendedora, também em parceria com o SEBRAE, para capacitar empreendedores que buscam o seu próprio negócio, a parceria com o Banco do Povo, que muitas vezes a pessoa tem vontade de ter um negócio, faz os cursos de capacitação, mas não tem condição financeira. Então, para dar o start, o Banco do Povo faz os financiamentos para que a pessoa possa ter quase nada de juros aí e conseguir abrir e alavancar o seu primeiro negócio. Os cursos, né, de geração de renda pelo Fundo Social, foram diversos cursos que nós fizemos ali, confeitaria, padaria, artesanal, tudo para que a gente consiga dar uma capacidade, porque quando a pessoa busca o seu primeiro emprego, ou ela vai para frente de trabalho quando não tem capacitação, ou ela vai procurar uma capacitação para conseguir uma boa colocação profissional. Prefeito, faltam 3 minutos e 28 segundos. O senhor tem aí o tempo livre para o senhor quiser abordar algum tema, mandar algum recado para a população, pedir o seu voto, divulgar o número. Por favor, fique à vontade. E nós só falamos aqui, né? Falamos daquilo que realizamos e aquilo que nós estamos objetivando para esses próximos 4 anos. Mas lembrando que nós saímos aí de uma média que vinha de 150 mil metros quadrados de aprovação de novos projetos de construção pela Secretaria que faz a aprovação, Secretaria de Planejamento, para em 2019 batemos o recorde de aprovação com 438 mil metros quadrados de aprovação, o que representa quase 300% de aumento. Por isso a gente confia muito na empregabilidade através da construção civil, porque você pega os projetos que estão em aprovação lá em 2019, aí em 2020 veio a pandemia, esses projetos estão aprovados, registrados e prontos para começar. São mais de 5.000 unidades residenciais. Vou citar aqui Residencial Itália, Montes Verdes, Residencial Espanha, tudo isso juntando com os edifícios. Nós temos 5.000 assim no estoque de produção para começar. Isso vai gerar bastante emprego em Guaratinguetá e nós temos essa grande missão. Primeiro foi o de preservar vidas humanas. Período de pandemia, não dava para ter foco na empregabilidade. Todas as restrições que foram estabelecidas gerou mesmo desemprego, a gente sabe, reconhece, mas agora a missão é recuperar a empregabilidade. Há 4 anos atrás, a população de Guaratinguetá, através do seu voto de confiança, deu a mim e ao Regis a missão de comandar Guaratinguetá. Uma missão difícil, desafiadora, mas ao mesmo tempo gratificante. Agora nós estamos aqui mais uma vez pedindo o voto de confiança da população, para que a gente possa continuar a nossa missão, para que a gente possa continuar o nosso trabalho de melhoria contínua da qualidade de vida do cidadão. Aqueles cidadãos que têm anseios e buscam através de uma boa moradia, aonde nós estamos investindo muito em moradia para que a gente possa oferecer a preços mais acessíveis, inclusive como nós estamos criando agora a Vila Primori, em parceria, conseguimos colocar um empresário para investir na Vila Primori, que é a Vila do Servidor Público, que vai ter oportunidade de comprar um imóvel a um preço mais acessível, um terreno ou até a sua casa financiada a um longo prazo. Isso tudo faz parte de projeto em que a gente busca o aumento da cidade através da oferta de moradia, além da empregabilidade, que muita gente acha que basta você trazer uma empresa para cá que você vai gerar emprego para as pessoas que aqui estão, mas a pessoa procura um local para morar, o aluguel é caro, o imóvel custa caro, ele muda de cidade, vai morar em outra cidade, e nós queremos justamente o inverso, trazer as pessoas para morar em Guaratinguetá, com toda a infraestrutura que nós temos implementado. Então eu quero pedir aos cidadãos, mais uma vez, eu e o Regis, nós somos candidatos a continuar a nossa missão. O nosso número é 20, e contamos com o voto de confiança de vocês
em nós e em toda a equipe de vereadores que nós temos. Nós temos muitos vereadores e de boa qualidade. Obrigado aí ao candidato, olha lá, até disparou aqui, né? O candidato Marcos Soliba, candidato à reeleição em Guaratinguetá. Prefeito, mais alguma, prefeito não, é esse costume da gente falar prefeito, mas hoje como candidato, como disse a Alessandra, mais alguma observação? O senhor ainda tem um tempinho aqui pelas minhas contas, cerca de 20, 30 segundos. Olha, como eu disse, né, nós temos aí, nós temos as coligações partidárias, são 5 partidos políticos aí coligados. Nós escolhemos os nossos candidatos para que eles pudessem ter o que oferecer à população e termos os melhores candidatos para que a gente pudesse desenvolver um bom trabalho. E temos a certeza que com essa equipe nós desenvolveremos um trabalho de melhoria contínua e atingindo os nossos desafios e a nossa missão para os próximos 4 anos. Acima de tudo, pedimos proteção a Deus, que nos dê saúde, sanidade física e força de trabalho. O trabalho continua.